Hoje é dia de TBT do Linha e no TBT nós vamos falar dos craques da nossa história, dos nomes marcados na nossa história, relembrar algum fato marcante da história do Galo. E hoje nós vamos falar de Reinaldo, o rei que nada mais é do que o maior ídolo da história do Atlético. O rei tem a história dele confundida com a história do Galo. São histórias similares, são histórias pertencentes e principalmente é de uma integração a torcida do Galo com o rei, que quem não pôde vê-lo jogar como eu, precisa pesquisar para ver como que era o Mineirão lotado, gritando rei, 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 o Reinaldo é o nosso rei. Falar um pouco dos números e recordes do rei, né? Primeiramente, Reinaldo foi o jogador mais jovem a jogar pelo profissional do Galo, com 16 anos. Ano passado quase que sabia bater essa meta, mas por questões de meses aí não bateu esse recorde, né, do Reinaldo. Reinaldo também é o maior artilheiro da história do Galo. Reinaldo tem 255 gols com a camisa do Galo. E são gols lindos, um mais bonito do que o outro. Também vale a pena jogar no YouTube assim que acabar esse vídeo. Gols do Reinaldo pelo Atlético são gols maravilhosos. Gol na cara do goleiro, era só um totozinho por cima, era tirando o goleiro, era de voleio, era de todos os jeitos. O rei era magnífico. Meu tio sempre me disse que quando o Reinaldo jogava pelo Galo, você podia ir pro Mineirão para saber de quanto o Atlético ia ganhar, porque que o Atlético ia ganhar, todo mundo já tinha certeza. E tem também uma história, né, de que o Reinaldo, ele tem uma placa no Mineirão. Então, assim, um gol do Reinaldo foi tão bonito que valeu uma placa. Literalmente, Reinaldo fez um gol de placa. Porém, nem só de glórias viveu o rei, né? Reinaldo teve alguns problemas físicos durante sua carreira que dificultaram muito que o rei jogasse a bola. O joelho era o calcanhar de Aquiles do rei. Muita gente fala, né, que quando viam o Reinaldo fora de campo, descendo uma escada, por exemplo, não acreditavam que ele era um jogador de futebol, porque ele tinha dificuldade para andar. E mesmo assim, dentro de campo, o rei se superava e seguia sendo um craque. O Reinaldo foi tido por muitos como o jogador que mais se aproximou de Pelé. Dentre as pessoas que disseram isso está o próprio Pelé, que disse que se o rei não tivesse machucado o joelho tantas vezes durante a carreira, que ele possivelmente teria perdido a majestade, e Zico, que durante a carreira do Reinaldo eles tiveram alguns confrontos marcantes, e o Zico fala isso também. O Reinaldo foi o jogador que mais se aproximou do Pelé. Esses problemas do joelho do rei, o rei fez tratamento experimental durante a carreira dele fora do Brasil. O rei se dedicava muito para tentar compensar os problemas físicos, se davam muito pelo tanto que ele apanhava. A habilidade dele era absurda. Então só tinha um jeito de parar o rei, era na pancada. E assim os adversários faziam, e isso resultou em todos esses problemas de joelho do rei durante a passagem dele pelo Atlético, mas também durante toda a sua carreira. Outro probleminha que o rei enfrentou por aí, principalmente quando tem a ver com a seleção, né, era o seu posicionamento político. E aí, meu amigo, não importa nada que ele tenha sofrido de boicote por causa disso. O rei tem convicção de tudo aquilo que ele acredita, de tudo aquilo que ele representa e de tudo aquilo que ele lutava. E aí o rei, ao seu modo, né, fazia-se valer a sua opinião. E o seu modo era o punho cerrado erguido nas comemorações de gols. E ficou marcado, né, na história do Reinaldo e na história do Atlético. Recentemente nós tivemos o Johan comemorando assim, no aniversário do rei do ano passado, né? Fez o gol e comemorou com o punho cerrado. O Remé, quando jogava pelo Galo em outros momentos também, já fez o punho cerrado. Lucas Prato também foi um atacante que fez gol e fez o punho cerrado. E Diego Tardelli também já homenageou o rei dessa maneira. Esse punho cerrado tem um significado histórico muito grande. Era uma luta por igualdade, né? Por igualdade racial, principalmente, vindo dos Estados Unidos, e o Reinaldo, sabendo disso, usava aqui. Mas ele usava aqui na época da ditadura, a época onde ele queria liberdade. Era muito mais do que igualdade, era liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, todos os tipos de liberdade que eram cortados, né, da população durante a ditadura. O Reinaldo lutava para que eles fossem
devolvidos ao povo. Isso não era muito bem visto, principalmente pelos grandes generais, né, que comandavam o Brasil nessa época, e eles tinham muita influência no futebol, porque o futebol era usado como massa de manobra durante essa época da ditadura. E não à toa, né, o Flamengo, que era o escolhido, né, o time mais popular do Brasil, era o time escolhido para maquiar essa situação brasileira. E os embates, né, entre Galo e Flamengo ficaram muito famosos durante os anos por causa disso. Porque o time dos generais, eles acabavam sendo ajudados, né, jogo após jogo, jogo após jogo. O Reinaldo, em 77, ele foi tirado da final do Brasileirão para cumprir uma suspensão a respeito de uma expulsão que ocorreu na 4ª rodada do campeonato. Ou seja, manobra. Em 80, Reinaldo jogando praticamente com uma perna só no Maracanã, estava destruindo o jogo, conseguiu fazer gol, estava levando o Atlético ao título brasileiro e expulsaram o Reinaldo. Em 81, esse aí todo mundo conhece, né? Na Libertadores, Zé Roberto White expulsou não só o Reinaldo, como metade do time do Atlético, metade do banco do Atlético, e aí acabou com aquele jogo, ano em que o Flamengo se sagrou campeão da Libertadores após esse assalto comandado por Zé Roberto White. Então essa é a história do Reinaldo, né? Nem só de glórias viveu o rei, teve muitas dificuldades, porém é sempre bom lembrar que o melhor que ele podia ser para o Atlético, ele foi. E é por isso que ele é o maior ídolo da história do Atlético, o jogador que possivelmente tem a maior identificação com a torcida do Atlético. Tem vídeos memoráveis do rei falando sobre como era importante entrar no Mineirão, escutar a torcida gritar o seu nome, que não tinha como não correr por aquela torcida. O rei sempre foi muito amoroso, muito grato com a torcida do Atlético, e nós não podemos ser diferentes, somos eternamente gratos por ter Reinaldo como o maior camisa 9 da nossa história. E fica aqui toda a nossa homenagem ao rei, vida longa ao rei, e semana que vem a gente volta contando mais histórias, mais TBT, relembrar alguns fatos da nossa longa história, porque é sempre bom ressaltar os nossos motivos de orgulho desde a nossa fundação até o momento de hoje. Até a próxima, galera!